Olá! Chegamos para mais um Deep Dive. Hoje que a gente vai mergulhar num processo real, sabe? O número é 0800 31 8412 025 819 0010 1. Ele está correndo lá no Juizado Especial Civil de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio, e o tema é consórcio. Bem comum aqui no Brasil, né? A briga é sobre devolver o dinheiro depois que a pessoa desistiu. Exato. Um tema recorrente. Nossas fontes são os documentos do processo eletrônico mesmo, PJE, tipo a petição inicial, a defesa da empresa, os despachos do juiz, tá tudo lá. E a nossa missão aqui é, assim, destrinchar a treta entre o consumidor, o Evandro, e a administradora Coimex. Entender os argumentos, o que cada um diz, olhando para as regras do jogo, né, do consórcio. Bom, vamos lá. Perfeito. E só para dar um contexto rapidinho, o consórcio funciona como um autofinanciamento coletivo, né? Um grupo de gente junta dinheiro para comprar algo, nesse caso, um imóvel. E quem regula isso é o Banco Central. Tem até uma lei específica, a 11.795, de 2008. Entendido. Então, vamos para o caso do Evandro. Ele entrou nesse consórcio de imóvel em maio de 2022. Pagou duas parcelas só. Deu uns R$ 500, R$ 502,69, para ser exata. Aí ele precisou sair, alega que foi por problema financeiro, perdeu renda na pandemia, e ele menciona também que é a pessoa com deficiência, o que na visão dele o deixa mais vulnerável ainda, né? Pois é, uma situação delicada. E aqui a coisa pega fogo. O centro da reclamação dele é como ele pega esses 500 e poucos reais de volta. A administradora diz que tem que esperar o grupo acabar. Só que o grupo vai até 2040, 2042, quase 18 anos. É muito tempo. Um absurdo, né? Abusivo. Principalmente por ser um valor baixo. Ele quer o dinheiro de volta agora, já. E o fascinante, ou talvez previsível, né? É que a defesa da Coimex se agarra justamente na lei e no contrato. Eles citam essa lei 11.795, artigos 22 e 30. E as cláusulas do contrato deles, tipo a 41ª, a 102ª, todas dizendo que a devolução para quem sai é assim mesmo, ou por sorteio ensal entre os desistentes, ou só lá no final do grupo. Eles até citam uma decisão importante do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O tema 312, que basicamente diz: tem que devolver. Tem. Mas não precisa ser na hora. Só até 30 dias depois que o grupo acabar mesmo. Então a lei estaria do lado deles nesse ponto do prazo. Sei, mas essa regra, aplicada assim, sem olhar para o caso específico, não parece um pouco, sei lá, desproporcional? Uma pessoa que alega a vulnerabilidade, um valor pequeno, um prazo enorme. Como fica isso? Essa é a grande questão, né? A tensão do caso. A Coimex defende a lógica do sistema. O consórcio é coletivo. Se devolverem na hora para um, pode prejudicar o caixa do grupo todo, os outros participantes. Entendi o ponto do coletivo. Mas é claro que para o Evandro, que está ali precisando do dinheiro, talvez se sentindo vulnerável, esperar 18 anos por R$ 500 parece, sim, muito injusto. Faz sentido. Mas a briga não foi só sobre quando receber, né? Ele também reclamou de uns descontos que queriam fazer nesse valor. Isso, exatamente. 2 pontos principais. Primeiro, uma multa de 15% que estava no contrato. Cláusulas 42 e 43. Ele achou demais, falou que a empresa nem provou que teve esse prejuízo todo com a saída dele. 15% sobre os 500? É, sendo 10% para o grupo e 5% para a administradora, segundo o contrato. E o outro ponto foi a taxa de administração, de 13,99%. Sei. Por que pagar a taxa inteira, calculada sobre um contrato de 180 ou 216 meses, se ele só ficou 2 meses no grupo? Parece injusto, né? Parece mesmo. E o que a Coimex respondeu sobre esses descontos? Bom, sobre a multa, eles disseram que ela serve para compensar o grupo e a própria administradora pelos problemas que a desistência causa. Tipo, ter que achar outra pessoa para cota, custos administrativos, citaram até o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil para justificar. Ok. E sobre a taxa de administração, eles defenderam que ela remunera o serviço de gestão do grupo durante todo o período e que ela não é devolvida mesmo em caso de saída. Disseram que a fixação do valor é livre, citaram até súmula do STJ, a 538, e que o cálculo é sobre o valor do bem atualizado lá na data da devolução. Entendi os argumentos. E como é que está o andamento disso na justiça? Já tem decisão? Olha, teve uma audiência para tentar um acordo lá em abril de 2025,
Mas não rolou. Aí o processo foi para uma juíza leiga preparar uma minuta de sentença. Juiz leigo ajuda o juiz principal nos juizados, né? Sim, sim. Só que saiu uma certidão agora, dia 24 de junho, dizendo que essa sentença está atrasada. Ainda não foi entregue. Ah, então tá esperando decisão ainda. Exato. E uma curiosidade, depois que já tinha acabado a fase de apresentar provas, o Evandro juntou um áudio, um MP3, disse que era um resumo para ajudar o juiz a entender o caso. Meio fora do prazo, mas ele tentou. Curioso mesmo. Então, resumindo a história toda, o que a gente tem é, de um lado, um consumidor que se diz vulnerável, querendo de volta um valor relativamente baixo, R$ 500, e quer agora. Isso. Do outro lado, uma administradora aplicando as regras do contrato e da lei do consórcio, que protegem o sistema coletivo, mas que impõem essa espera longa. É exatamente esse o impasse. A base legal com a Lei 11.795 e a decisão do STJ, tema 312, parece dar razão para a administradora sobre quando devolver o dinheiro. Parece. Mas o caso concreto, né? O valor pequeno, o prazo gigantesco, a situação que o autor descreve, isso tudo faz a gente questionar se a aplicação fria da regra é realmente justa nesse caso específico. Pois é. E isso levanta uma reflexão importante, né? Até que ponto essas regras padrões de contratos que todo mundo assina sem ler direito, como os de consórcio, até que ponto elas não poderiam ter alguma válvula de escape? Alguma flexibilidade para casos assim, de vulnerabilidade clara e comprovada. Sem quebrar o sistema todo, claro. Exato, sem desequilibrar o fundo do grupo, que é a base do consórcio. É uma pergunta difícil, né? Onde fica o equilíbrio entre a regra geral e a justiça do caso individual? Fica aí para a gente pensar.